Olá, galera, beleza? Anote suas dúvidas para que a gente possa tirar no plantão. Não deixe passar nada. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre raízes. Raízes de um número negativo. Podemos calcular a raiz de um número racional negativo quando o índice dessa raiz for um número natural ímpar maior que 1. Então, galera, a gente precisa somente saber que o índice ele tem que ser um número ímpar. Toda vez que o índice de uma raiz for um número par, a gente não consegue resolver raiz de número negativo. Observe o exemplo. Raiz cúbica de menos 8. E aí, tem uma explicação para a solução disso aí. É a parte de potência que foi vista na aula anterior. O número 8, ele pode ser expresso em forma de potência. Olha lá, 8. Vou fazer a fatoração desse númerozinho aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Logo, eu posso escrever 8 em forma de potência da seguinte maneira: 2 elevado a 3. Mas, professor, o número é menos 8. Isso não altera nada, galera. Não altera nada para a gente. Isso quer dizer que nós podemos escrever a nossa raiz em menos 2 elevado a 3. Quando o expoente do radicando for igual ao índice, o nosso radicando, ele sai da mesma forma que ele se encontra. Isso aí a gente vai ver nas propriedades. Olha lá. Isso quer dizer que a minha resposta é menos 2. Tá? Professor, e se o meu número, a minha raiz, fosse um índice par? Olha lá. Raiz quadrada de menos 4. Eu consigo encontrar uma raiz quadrada de menos 4? Ah, professor, consigo. Ó, menos 2. Se você colocar esta situação numa questão sua, você estará errando a sua questão. Porque quando o nosso índice for par, a gente não consegue encontrar raiz quadrada de um número negativo. A gente não consegue encontrar uma raiz quarta de um número negativo. E eu vou provar para vocês através de potência. Eu posso escrever menos 2 elevado a 2. Qual é a resposta que eu vou ter dessa situação? A seguinte: menos 2 vezes menos 2. Olha lá, joguinho do sinal, multiplicação. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. 2 vezes 2, 4. Então, mesmo que o meu número seja negativo, o meu expoente sendo par, o meu resultado vai dar positivo. Consequentemente, um número negativo com índice par não tem solução, porque ele não consegue ser igual a essa situação aqui. Isso aqui é diferente. Logo, quando vocês encontrarem um índice ou uma raiz com índice par e o radicando negativo, vocês deverão colocar a seguinte simbologia: não existe. Não existe raiz que a gente consiga encontrar aí. Mas quando o índice for um número ímpar, tá? Um número ímpar, e aí a gente consegue. Por quê? Porque quando o expoente de um certo número for ímpar, ele vai permanecer com o mesmo sinal.
a potência dá um resultado com o mesmo sinal. Por isso, a gente consegue encontrar raiz com índice ímpar e não consegue encontrar com número par. Beleza? Vamos ver mais uma situação. Raiz quadrada exata. Como é que eu consigo calcular uma raiz quadrada exata? Para calcular uma raiz quadrada exata, podemos utilizar diferentes estratégias. Exemplo, calcule a raiz quadrada de 225. Para calcular a raiz de 225, nós precisamos conhecer os números quadrados perfeitos. E aí, a gente consegue encontrar através de algum método. Observe o seguinte, podemos verificar o seguinte, que o número 625, ele está entre 100 e 400. A raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 400 é 20. Então, isso quer dizer que a nossa solução para a raiz quadrada de 225 está entre 10 e 20. Então, ela pode ser 11, 12, 13, até o 19. Mas olhem na dica. O final do número me diz tudo. Olha lá. 225 termina com 5. Se ele termina com 5, só existe uma possibilidade entre 10 e 20, que é o número 15. 15 vezes 15. Então, a nossa raiz quadrada de 225 será um número igual a 15. Então, mais uma dica para vocês. Quando vocês encontrarem os dois números quadrado perfeito, como o 100 e o 400, e verificar as raízes quadradas dele, que é igual a 10 e a 20, vamos verificar que os números estão entre 10 e 20. Consequentemente, vamos encontrar as raízes dos outros também, verificando o final dos números. Na sequência, nós vamos ver aí raiz quadrada aproximada. Então, para encontrar a raiz aproximada de um número racional, devemos proceder da seguinte maneira: encontrar a raiz quadrada exata mais próxima, menor que o número dado, e depois encontrar os números decimais que se aproxime mais do número verificado. Por exemplo, galera, encontrar uma raiz quadrada do número 18. Raiz quadrada do número 18, a gente primeiro tem que verificar qual é o quadrado perfeito que está próximo dele. O número quadrado perfeito que está próximo dele é o de 16. Raiz quadrada de 16, nós sabemos que é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Logo, para a gente encontrar uma raiz aproximada de um número, a gente precisa conhecer os números quadrados perfeitos, certo? Porque eles têm as raízes quadradas exatas. E nesse caso, o nosso primeiro número para a raiz quadrada de 18 será igual a 4. Após ele, uma vírgula, e aí a gente parte para as casas decimais. E aí a gente consegue encontrar através das tentativas. Bom, é visível que 18 está próximo de 16. Então, eu começo a tentar com os números menores. Então, será 4,1, 4,2, 4,3 e verificar quem mais se aproxima de 18. Observe o seguinte, 4,2 vezes 4,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2,
8, 4 vezes 4, 16. Olha lá, 4, 16 a 1, 17. Como são duas casas decimais, 17,64. Se for 4,3, olha lá, 4,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 12, 16 com 17. 9, 4, 8, 1. Observe que eu já ultrapassei o 18. Mas nesse caso eu vou verificar quem é que está mais próximo de 18. Observe que é 18,49. Ele passou 0,49. Aqui nós temos 17,64. Quanto é que falta para eu me aproximar de 18? 0,36, tá? Ó, 0,36 e aqui 0,49. Quem que vai estar mais próximo? Esse cidadão. Logo, a minha raiz quadrada aproximada com uma casa decimal será 4,2. Vamos a mais um probleminha. Potência de expoente fracionário. Para calcular uma potência cuja base é um número positivo e o expoente é um número racional na forma de fração, é possível escrevê-la como um radical. Um radical, por sua vez, também pode ser escrito como uma potência. Galera, é o seguinte, todo número que a gente escrever na forma de expoente fracionário, a gente pode transformar em uma raiz. Como, da mesma forma, eu posso pegar uma raiz e transformar em uma potência de expoente fracionário. Observe o seguinte, eu tenho o seguinte número, 4 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui, este número, eu posso transformá-lo em uma raiz. Raiz de quê? Quem é que vai ser quem, né? Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, ó, o nosso 4 será o nosso radicando. Olha lá, radicando esse cidadão. O nosso expoente será os seguintes: o denominador, o nosso índice, e o nosso numerador será o expoente do radicando. E aí a gente consegue encontrar ou transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz ou uma raiz em um expoente fracionário. E aqui a gente consegue resolver essa situação. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Beleza? Te espero na próxima aula para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. Valeu, galera!